Apocalipse 5:10, diz: e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quem o seu Deus fez? Quem o Senhor Jesus fez? Tem que ler o 9 para entendermos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homem de toda a tribo, língua e povo e nação. Não importa se é árabe, se é judeu, se é brasileiro, se é argentino, se é americano, se é russo, entende? Se é japonês, se é chinês, não importa, europeu ou africano. Ele fala bem claro: com o sangue dele, Jesus comprou para Deus homem de todas as tribos, línguas e nações. Quem recebe o sacrifício, quem crê no sacrifício de Jesus na cruz, passa a reinar. Ele diz: então, para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Rei todo mundo quer ser, não é verdade? Todo mundo quer reinar, todo mundo quer estar com a coroa na cabeça, todo mundo quer estar sentado no trono, todo mundo quer ter status, mas nem todo mundo quer ser sacerdote. O sacerdote é aquele que é chamado também de sacrificador, que oferecia o sacrifício. E hoje o sacerdote, o maior sacrifício é a vida dele, que ele deve oferecer para Deus. Mas o sacerdote não é apenas o pastor, é todo cristão, irmão. Nós temos esse ministério duplo e nós temos que aprender a estar sempre diante de Deus, mesmo nos momentos difíceis. Veja este sacerdote, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 5. A história de Isabel e Zacarias. Mas não queremos falar da Isabel agora, né? A história é o sacerdote. Lucas capítulo 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, que é uma coisa difícil, alguém conseguir viver fielmente na palavra de Deus em todos os mandamentos. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Veja só isso: o Zacarias, um sacerdote de Deus, a mulher dele, uma mulher de Deus, os dois viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos. Quer dizer, faltava algo para eles. Às vezes a pessoa é muito de Deus, mas falta algo para ela. Mas a nossa mensagem que eu quero trazer, quer dizer, o ensinamento de hoje, é que apesar de faltar algo para ele, ele não abandonou o sacerdócio. Ele continuava sendo o que? Um representante de Deus, porque o sacerdote é aquele que representa Deus diante dos homens e representa os homens diante de Deus. E mesmo faltando o que ele já tinha pedido para Deus, nós veremos isso, ele não deixou o sacerdócio dele. A Bíblia diz para nós assim: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio, continuou servindo a Deus, diante de Deus, na hora da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso, que era a maneira do louvor. Ele continuava servindo a Deus, mesmo faltando algo para eles. Tem gente que não. Por que você não vai mais na igreja? Porque não fui curado, o meu pai não foi curado, minha mãe, meu irmão, minha irmã, ou porque eu não recebi essa bênção, porque eu estou desempregado. Não importa. O sacerdote, ele não prega a vida dele, ele não tem que apresentar a vida dele, ele tem que apresentar a vida que Deus tem para o homem. E ele deve se esforçar para viver essa vida. Tanto que nós vamos ver que ele tinha pedido para Deus um filho. Ele tinha pedido a Deus essa bênção, mas ela não tinha chegado. E diz: e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Eu sempre digo, imagine quantas vezes alguém chegou para ele e disse: sacerdote Zacarias, ore pela minha mulher, que ela é estéril. E o que ele responderia? A minha também. Não é verdade? Quantas vezes alguém pede uma oração para o pastor? Pastor, ora por mim, que eu estou com a doença tal. E o pastor foi diagnosticado com aquela doença também. E ele disse: não, eu não posso orar por você, que eu estou com a mesma doença. Não, vou orar sim. Vou fazer a oração. Eu lembro de uma senhora que deu um testemunho. Ela disse: pastor, dentro da UTI eu levei muita gente a Cristo.
pregava para eles. Mas você está aí, Deus sabe de todas as coisas. Ele não abandonou o sacerdócio. Não abandone a sua posição em Cristo. Você não tem que apresentar propriamente a sua vida, você tem que apresentar Cristo. Agora, vamos ver que ele tinha feito um pedido para Deus. Só que mesmo não tendo, ele não deixou de exercer o ministério. Mesmo não tendo o que ele tinha pedido para Deus, ele não abandonou o altar. Não abandone o altar. O lugar do sacerdote é no altar. Altar não é propriamente esse lugar aqui. Altar é na presença de Deus. É sempre ele sacrificando a própria vida dele, até as suas ideias, até os seus planos, para estar sempre no plano de Deus. E o sacerdote é recompensado. Você verá isso daqui a pouco. E ele foi recompensado, ele também foi. E hoje, aqui. Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, lhe dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então um dia ele orou. Um dia ele pediu para Deus: Deus, me dê um filho. Deus, a Isabel é estéril, mas me conceda essa graça. Mas o filho não veio. Mesmo não vindo o filho, mesmo não tendo resposta na oração, ele não deixou de ser sacerdote. E você? Pastor Jaime, como é que eu vou pregar? Eu estou com hipertensão, estou tomando remédio para pressão, já orei para Deus me curar, ele não me cura. Eu fico sem graça quando alguém me pede uma oração, como é que eu vou orar? O sacerdote oferece Cristo. Ele apresenta Cristo às pessoas, não apresenta a vida dele. Ele tem que se esforçar onde está faltando a bênção para ele alcançar. Mas o importante da nossa mensagem é que o sacerdote não abandona o altar. Se abandonou o altar, não pode. O altar é o seu lugar. O altar é a morada do sacerdote. Lembra de quando o salmista diz: aquele que habita, não é aquele que visita, ele mora no altar de Deus, que ele mora na palavra, ele anda de acordo com a palavra de Deus. Davi pediu uma coisa para Deus, e aí ele disse que a buscaria. O Salmo 27, 4, ele disse que queria morar na casa do Senhor quando? Ele queria ser um sacerdote. O sacerdote está todo dia no altar. O sacerdote não é aquele que visita o altar, de vez em quando ele precisa de uma bênção, ele vai lá, não. Mas repito, o ministério sacerdotal é para todo cristão, irmão. Todo cristão tem esse ministério. Nós temos que viver todo dia no altar de Deus. Em todo tempo, a Bíblia diz: sejam alvas as tuas vestes, não falte o óleo sobre a tua cabeça. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Quer dizer, em todo tempo você está em comunhão com Deus, em todo tempo você está pronto para apresentar Cristo. Isso é importante. Ele nem esperava mais. O versículo 18, ele responde para o anjo. E disse Zacarias ao anjo: como saberei isso, pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Mas Deus disse a respeito disso, porque, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Inclusive, quando o anjo estava falando com Maria, aqui não é mais falando com Zacarias, o versículo 37, o anjo está falando com Maria. Ele cita a Isabel. No versículo 36 ele diz: eis que também Isabel, tua prima, então Isabel era prima da Maria, da Virgem Maria, e eis que tua prima concebeu um filho em sua velhice. Este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Aí, porque para Deus nada é impossível. Então fica com essa mensagem de início. Deus tem coisa grande para você. Se você ainda não entrou no altar, entre. A porta é Jesus. É só você recebê-lo como Senhor e Salvador. Acreditar que Ele morreu na cruz por você. Acreditar que Ele ressuscitou dentre os mortos. E dizer para Ele: me salva, Jesus, e Ele vai te salvar. É muito importante você tomar uma adesão firme por Ele, para que como sacerdote você possa, como rei e como sacerdote, você possa representá-lo dignamente.